Olá, crianças. Tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline. Eu estou na Fama desde o início de janeiro. Vou me apresentar para vocês. Eu sou administradora e psicóloga. Tenho mestrado em saúde pública e doutorado em psicologia clínica pela UNB. O meu mestrado é pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Eu trabalhei nos últimos 20 anos em organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, o PNUD. Trabalhei na Fiocruz e em projetos com o Ministério da Saúde. Então, nos últimos 20 anos eu atuo nessa área. Me mudei para Aracaju há 2 anos e depois do Covid e procurei qualidade de vida. Sou originalmente de Brasília e decidi ir para Aracaju por causa das praias e do Precaju. Então é isso aí. Eu vou explicar um pouco por que vocês estão recebendo essa aula online. Vocês estão recebendo essa aula online porque semestre passado eu conversei com a coordenadora e com o Eduardo sobre a possibilidade de eu não estar mais na Fama devido à minha intenção pessoal de vir para a Europa para fazer algumas observações comportamentais. E é daqui que eu vou defender o meu doutorado. Vai ser online. Então, porque eu teria que sair, porque justamente eu embarquei para viajar na semana que vocês voltam para a aula. A coordenadora à época, a Luciene, que era uma pessoa maravilhosa, falou que não precisava me desligar da faculdade e que iria dar aula no meu lugar. Só que é isso que a psicologia trabalha. A psicologia trabalha com a vida. E a vida simplesmente ela acontece, ela não te pede permissão. E aconteceu da pesquisadora sair, da Luciene sair, a coordenadora. E outra coisa que nós trabalhamos, aí eu vou falar de processos psicológicos básicos, é uma das funções cerebrais que chama flexibilidade cognitiva. Então, como que tanto o Eduardo quanto eu, como que a gente se coloca nessa situação? Inicialmente, eu não ia trabalhar nesse período, porque a minha intenção é focar simplesmente na defesa do meu doutorado e na observação comportamental que eu estou fazendo aqui nas clínicas de saúde do meu interesse. E, como a vida atravessa, eu combinei com o Eduardo que eu iria me apresentar numa primeira aula para vocês, dar uma introdução e explicar como que eu funciono, para que vocês, a partir daí, vão trabalhar na minha ausência até quando eu volto para a sala de aula. Primeira coisa que eu quero colocar aqui enquanto professora. Enquanto professora, dentro de sala de aula, eu tenho liberdade exclusiva. Então, o MEC me dá essa prerrogativa. O que eu tenho que fazer é cumprir as emendas das disciplinas. Entregar o que está lá pactuado a vocês. Então, eu não sou uma professora que vai replicar conteúdos. Aí eu vou convidar vocês a entrar no mundo adulto, a entrar na universidade e entender que o conhecimento é construído por vocês. Vocês não são passivos nesse processo. Pelo contrário, vocês são o ativo. Eu simplesmente conduzo o processo de aprendizagem. Eu simplesmente falo para onde vocês têm que olhar. É essa a questão, esse é o pulo do gato. Então, eu não vou perder meu tempo, jamais, de entrar numa sala de aula, gastar meu tempo precioso para replicar conteúdo de livro. Isso não vai acontecer. Mas vocês têm que ler o conteúdo do livro? Tem que ler o conteúdo do livro, porque é o que o MEC exige. Então, tudo que eu dou em sala de aula é conteúdo. Então, todos os livros que eu pedi para vocês lerem e fazer mapa mental é conteúdo dado. Tudo que eu falar em sala de aula, que é a aplicação prática e técnica desse conteúdo, é conteúdo dado. Então, o que são os conteúdos dados na minha disciplina? O conteúdo oral, que é o que eu expresso em sala de aula, e o conteúdo escrito, que é o que está nos livros. Então, são 2 frentes de batalhas diferentes. Em sala de aula, vocês vão para vir assistir a minha aula e a condução do pensamento em relação ao conteúdo programático. O conteúdo dos livros é responsabilidade de vocês cumprirem com o cronograma fora de sala de aula. Então, essa é a vida adulta e essa é a vida do estudante. Depois que eu chegar, eu vou conversar com vocês a respeito de nota, prova. Nesse primeiro momento, para mim, isso não é necessário.
Por quê? Porque o que eu quero é que vocês aprendam a ter prazer pelo processo de estudo. Porque enquanto psicólogos, não será possível deixar de estudar. Vocês vão ter que ler o DSM praticamente todo mês. Como que você vai tratar o paciente se você não sabe a sintomatologia dele? Você vai ter que ler artigos científicos todo mês. Como que você vai entender o que está acontecendo hoje quando eu falo que a depressão não é sinônimo de tristeza? Oh, mas você entende que tudo é depressão? Tudo tem tristeza na depressão? Não. Existem pessoas extremamente alegres e depressivas. Depressão é energia cerebral. Vocês entenderam onde que está o pulo do gato? TDAH, todo mundo agora é TDAH? Peraí um pouquinho. Se não teve prejuízo na infância, não é TDAH. Nós estamos falando, às vezes, de ansiedade generalizada. A gente tem os mesmos processos cognitivos, isso. Vocês entenderam onde que está a responsabilidade de vocês? Então, como que será a condução dessa disciplina até a minha chegada em sala de aula? Vocês ficarão prejudicados? Não, porque geralmente eu dou o dobro de conteúdo que me pedem. Certo? Vocês já vão ter lido todos os capítulos que precisa ler? Já. É muito conteúdo? É. Estou obrigando alguém a fazer? Não. Vai da responsabilidade de cada um. O que eu quero falar para vocês é que quem seleciona o bom profissional não sou eu, é o mercado. E o que nós temos hoje, em realidade da psicologia, são muito profissionais desistindo da psicologia por falta de recursos financeiros. A pergunta é, qual é a qualidade de serviço que esses profissionais estão ofertando? É isso que vocês têm que ter em mente. Quem seleciona é o mercado, não é a faculdade. Então, eu vou chamar vocês a responsabilidades de adultos para com vocês mesmos. A tomada de decisão de vocês hoje é a construção do profissional que você será daqui a 5 anos. Então, não começa amanhã, começa agora, na decisão que você teve de entrar para a faculdade de psicologia. E nós não estamos mexendo com objetos, nós estamos mexendo com vidas. Psicólogo não dá conselho. Psicólogo não traz perspectivas de que o paciente tem que fazer. Psicólogo não coloca a sua ideologia, a sua religião, a sua forma de pensar dentro do consultório. Psicólogo ressoa o que o paciente traz. Então, para isso, você tem que ter um afastamento de si mesmo. Essa é a dificuldade da clínica. O que é meu e o que é do paciente? Como que vocês vão obter isso? Psicoterapia. Psicólogo tem que fazer psicoterapia, porque os pacientes que vão a chegar ao seu consultório, eles têm as mesmas demandas que vocês. Acredite no que eu estou dizendo. Então, se você não tiver uma percepção saudável de você, você não consegue caminhar com o paciente. Você leva o paciente até onde você chegou. Se você chegou muito raso, você vai levar o paciente muito raso e em algum momento ele vai sair. Então, a primeira responsabilidade é enquanto indivíduos que você tem que cuidar da sua saúde mental e das suas questões de relação e interação sua com o mundo. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou abastecer a plataforma da Fama semanalmente com o conteúdo que vocês têm que lerem. O que vai acontecer? Em sala de aula, vocês vão fazer mapa mental desse conteúdo, na minha ausência. Vocês vão ter que fazer de qualquer maneira. O que vocês vão fazer na minha ausência. Quando eu chegar, nós vamos tratar de todos os assuntos, sem prejuízo nenhum a vocês, certo? Eu estou no meu Instagram, eu tô colocando as coisas que eu observo assim, claro que também as minhas experiências pessoais, porque jamais eu ia passar 40 dias na Europa e não conhecer os países que do meu interesse, claro, é óbvio, né? Mas eu estou colocando as questões de saúde que eu estou observando aqui das clínicas aonde eu estou indo. Essa foi o meu desejo aqui, que eu tive entrada, acesso a essas instituições de saúde. Então, vocês podem acompanhar por lá. Se vocês quiserem entender como que um país de welfare states trata os seus cidadãos. Tudo bem? Então, isso posto, acompanhem na plataforma da Fama o que é de leitura semanal.
Eu geralmente disponibilizo os livros em PDF. O que vocês têm que fazer é baixar o livro e fazer mapa mental. Por que eu estou falando de mapa mental? Porque todos os estudantes que saem do 2º grau ou que já cursaram outra universidade e que não têm o hábito da leitura e da escrita têm problemas sérios de concisão, coesão e lógica de pensamento. Então, o resumo do aluno fica maior do que o autor escreveu. E, geralmente, ele não capta as melhores ideias. O mapa mental, ele coloca na forma de conteúdo como o neurônio se conecta em termos de informações. Não sabe fazer mapa mental, não sabe o que é? Entre na internet, pesquise, veja os vídeos do YouTube, aprendam e comecem a aplicar na sua vida. Essa é a primeira demanda enquanto adulto eu vou falar para vocês. Resumo, como vocês chegam não é eficiente. O que é eficiente? Aprender mapa mental, porque vocês vão aprender a ter concisão, objetividade, brevidade e clareza do que está lendo. Por que isso? Estou preocupada com a sua escrita? Eu não vou corrigir nada, isso é seu. Estou preocupada no laudo de amanhã, porque uma das tarefas de vocês é emitir laudo, parecer, prontuário. E como que você vai fazer um prontuário? Em 50 minutos, o paciente conversando, geralmente não é bom ficar anotando, porque o paciente quer atenção absoluta. Como que você, nesses 50 minutos, vai resumir as principais questões que o paciente teve se você não tem concisão? Se você não tem objetividade? Se você não tem clareza? Entendeu? Então, utilizem o tempo vago da minha aula para colocar o material em dia. É muita coisa. Então, não adianta reclamar também. Leia se quiser, ok? Mas eu não baixo o nível. Essa aqui é a questão, certo? Quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão entender que tudo tem uma construção. Eu entendo de cérebro. E eu quero que o cérebro de vocês faça novas sinapses. Simplesmente isso. Isso que eu devolvo para vocês. Novas sinapses e novas memórias. Então, vamos começar? Eu vou começar apresentando a disciplina Desenvolvimento Humano 1. Depois eu vou passar para Processos Psicológicos Básicos 1. Enquanto professora, eu não separo as duas. Não é possível separar esses dois fenômenos, porque os processos básicos acontecem enquanto o desenvolvimento humano acontece. Eu não separo o cérebro do seu processo de desenvolvimento. Então, por que são duas disciplinas separadas? Porque dizem de áreas específicas de conhecimento separadas. As áreas, mas o processo não é separado. Esse onde um bom professor consegue interligar. Ele consegue interligar as disciplinas entre si. E essa é uma queixa dos alunos, que geralmente o professor coloca uma disciplina no tempo e no espaço vago e solto. Isso não acontece comigo. As duas serão contextualizadas lado a lado. Aluno que só faz uma ou só faz outra, eu convido a assistir a aula, porque vai ter um prejuízo, porque não tem como eu separar desenvolvimento humano 1 de processos psicológicos básicos 1, porque a gente está falando do cérebro, está falando de desenvolvimento, e os dois ocorrem assim, ó, concomitantemente, transversalmente e no processo de crescimento do humano, certinho? Então, eu acho que vocês estão vendo a minha tela. Eu acho que vocês não estão vendo a minha imagem, mas tudo bem. Vamos começar aqui. Quando a gente está falando de desenvolvimento humano, gente, a gente tem que começar a concepção antes desse bebê nascer, antes desse ser humano nascer. Aqui a gente está falando do ato da concepção. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar é a importância do pré-natal. A gestação saudável, ela é um elemento crucial para processos psicológicos básicos saudáveis. Isso vai impactar no processo de aprendizado. O processo de aprendizado ocorre do momento em que a gente nasce ao momento em que a gente morre. Ele não se encerra. O cérebro, ou ele faz boas sinapses, ou ele não faz boas sinapses. Essa é a questão. E para que eu estimule neurônios saudáveis, boas sinapses saudáveis, o processo de concepção tem que se vir antes. O que eu indico aos alunos é planejar a gravidez, tanto do homem quanto da mulher. Por quê? Porque planejando a gravidez, você já começa um processo alimentar de desintoxicação do corpo muito antes da concepção dessa criança. O pai precisa?
É óbvio. Nós estamos falando de quê? Recursos biológicos. Um entrega um pedaço do recurso biológico, o outro entrega outro pedaço do recurso biológico. A mãe não participa sozinha desse processo, nem o pai participa sozinho desse processo. O masculino e o feminino estão juntos nesse processo. O ato conceptivo é um ato de união de células. Então, eu contribuo com um pedaço e você contribui com o outro. Não adianta a mãe ser saudável, o pai beber e fumar. A gente está entregando espermatozoides adoecidos. Não adianta o pai ser saudável e a mãe beber e fumar. A gente está entregando óvulos não saudáveis. Então, é esse que é a pegada. Então, gente, o pré-natal, ele é de uma função extrema, porque é nele que serão realizadas consultas que são essenciais para identificar problemas e garantir que tudo ocorra bem. Então, há muito tempo atrás, a concepção de inteligência, do QI, que a gente vai ver em processos psicológicos básicos, era uma. Com a evolução do mundo, a gente descobriu que uma criança com síndrome de Down, ela faz faculdade, ela determina políticas públicas, ela se casa, ela monta negócio. Esse é alguns dos nossos adultos com síndrome de Down. Tem adultos casados, tem adultos gestando criança, tem adultos empresários, tem adultos fomentando política pública. Mês retrasado, teve um adulto com síndrome de Down sentado com o vice-presidente para determinar políticas públicas de inclusão. Esse adulto, ele frequentou faculdade normalmente. Então, ou seja, o cérebro dele tem uma capacidade cognitiva que foi estimulado pela família. Tem um parâmetro biológico? Tem. Mas a estimulação alcançou todo o recurso dele. E ele se integrou na sociedade como nós. Então, o pré-natal é importante para que, se eu tenho uma criança com algum distúrbio genético, eu já começo a intervir em estímulos nessa criança dentro do útero. E olha que beleza, a criança vai ser na sociedade um ser integrado dentro das suas possibilidades. Mas a gente está falando de um processo de inclusão muito rico. E é isso que a psicologia tem que contribuir. É com esse processo de inclusão, certo? Deixa eu mudar aqui a tela. Então, assim, gente, o que é o pré-natal? Primeira coisa que a gente tem que pensar no pré-natal é o acompanhamento médico. É o período de acompanhamento da gestação. Mãe e bebê nesse momento. O pai vai fazer o acompanhamento médico junto com a mãe, ou masculino, ou a função paterna. A psicologia não trabalha mais com a questão de feminino e masculino na questão da função, porque se os pais morrem, os avós assumem a função materna e paterna, os tios assumem a função materna e paterna. Então, o que eu estou dizendo, se a gente tem um casal do mesmo sexo, os dois vão ter as mesmas funções. Então, o que a gente está falando é que aqui para o ser humano, o importante é a função que o indivíduo exerce, e não a questão biológica. Então, se eu tenho uma função dentro de casa feminino e masculino, isso é essencial para a criança. Quem vai desempenhar esse papel, pouco importa. Pouco importa se são os avós, se são os tios, se são os padrinhos, se são outros adultos que adotaram essa criança. O importante é que se tenha, tá bom? Mas nesse momento aqui, a gente está falando do ato de concepção. Então, a gente está falando do pai biológico e mãe biológica, ok? Consultas periódicas que acontecem nesse período é para que o bebê é para acompanhar o desenvolvimento do bebê e da gestante. Então, a gente vai acompanhar a saúde da gestante também, certo? Depois a gente vai ver a importância disso dentro de processos psicológicos básicos, de como a gente pode fazer a avaliação neuropsicológica disso, porque a gente faz a avaliação neuropsicológica de processo de desenvolvimento infantil, ok? Exames específicos. É nesse processo de pré-natal aqui, com o acompanhamento, com as consultas periódicas, são realizados os exames para identificar se existe alguma falta ou excesso de algum mineral, de alguma vitamina, de algum elemento que contribua com a gestação e com o bem-estar dessa criança, ok? Quando que se inicia o pré-natal? No desenvolvimento humano, o quanto antes, melhor. Então, é importante que é o ideal, mas não é o real. Então, muitas vezes a mulher descobre que está grávida depois de 3 meses,
Mas o ideal é que se acompanhe o seu corpo para entender se você pode estar em um contexto de gravidez ou não. Mas a mulher vai ter que observar o seu corpo primeiro. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente não observa nem nosso corpo e nem nosso pensamento. Por isso que nós temos crises de ansiedade cada vez mais severas, porque nós estamos desconectados com o corpo, ok? Então, quando iniciar? O mais cedo possível, gente. Não é porque você não planejou que você não tem que estar atento aos sinais do seu corpo. Teve algum atraso menstrual, teve alguma alteração corporal, vá no médico ver se tem alguma questão de gravidez e já inicie assim, ó, rapidamente esse pré-natal. Quanto mais cedo, melhor para a criança, certo? Por que isso? Gente, qualquer coisa que eu intervir nesse processo, eu estou intervindo num adulto saudável. Eu estou intervindo num processo de evolução e de desenvolvimento humano e de processos psicológicos básicos saudáveis. Eu estou alcançando o potencial desse ser humano, certo? A primeira consulta, o que o médico faz é avaliar o histórico de vida da paciente, fazer uma boa anamnese, pedir os exames adequados aí, e a partir daí fazer um acompanhamento longitudinal dessa gestante. E do pai também, se o pai estiver presente, tá bom? E é aí que ele solicita esses exames iniciais. Até aí não tem muito mistério. O que eu estou falando é da importância disso para o desenvolvimento humano e para os processos psicológicos básicos. Quanto mais cedo eu tenho uma gestação saudável, mais saudável esse ser humano será. Quanto mais saudável ele é, mais ele alcança o potencial. Quanto mais ele alcança o potencial, mais ele é inserido adequado na sociedade. Mais ele vai alcançar um nível de QI alto, ok? A frequência. Gente, esse é o cenário ideal. Isso não é fácil de implementar. Eu estou tratando aqui da realidade do que é o que seria bom. O que seria bom? Que o primeiro trimestre da gestação, a gravidez fosse, a gestância fosse ao médico uma vez por mês. Do segundo trimestre, a cada 15 dias. E no terceiro trimestre, a cada semana. Isso é o ideal, não é o real. O real implica questões financeiras. E no Brasil, a gente tem uma questão de acesso à saúde, seja pelo privado, seja pelo público. Então, o que eu estou colocando para vocês é o cenário ideal, e enquanto profissionais, o que você pode contribuir com esse cenário dentro da realidade do sujeito. Olha, eu estou trabalhando com população de baixa renda, então vamos alterar a alimentação, vamos tirar o álcool, o cigarro, vamos fazer mindfulness, vamos conversar sobre suas questões para você ter menos estresse no corpo, porque a gente está falando do estresse infantil, que a gente vai falar dele, com um dos documentários que eu vou passar para vocês é sobre o estresse infantil, o que isso ocorre no desenvolvimento humano e nos processos psicológicos básicos. Então, dentro dessa realidade que é posta no Brasil, como que você, profissional, pode orientar? Você pode orientar, não tem acesso a médico, mãe? Como é o ideal? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos trabalhar com alimentação mais saudável, com controle no peso, com atividades físicas, com atividades que lhe tragam bem-estar. Então, se você gosta de bordar, mãe, vamos bordar. Se você gosta de agricultura, vamos fazer agricultura. Certo? Então, essa é a realidade com que a gente tem que trabalhar. Exames realizados. Ultrassom, porque aí a gente acompanha o crescimento da criança e anomalias. E é por meio da ultrassom que cirurgias de feto estão ficando cada vez mais recentes. Então, a gente está tendo cirurgia de feto com 3 meses de gestação, para fazer correções anatômicas, por exemplo, na coluna. Entende? Então, para saber se a criança tem lábios liporinos, para já começar o tratamento assim que a criança nasce, para saber se a criança está com o desenvolvimento do crânio adequado. Então, essa é a importância do ultrassom. O dos exames laboratoriais é identificar doenças infecciosas. A gente está falando de corpo biológico. E a gente está falando que o que acomete a mãe, acomete a criança. Então, os exames laboratoriais vão permitir saber se essa criança está dentro desse contexto biológico recebendo aquilo que ela precisa. A cardiotocografia é o exame que monitora a frequência cardíaca do bebê e as contrações da mãe.
Então, o que eu quero saber aqui é se a gestação está dentro da normalidade, se ela está ocorrendo dentro daquilo que é programado para ocorrer. Nós somos seres biológicos, então a nossa gestação vai ocorrer dentro de marcos de desenvolvimento esperados. Então, o que o médico quer ver é isso, ok? Cuidados com a alimentação. Cada vez mais nós sabemos que a alimentação da mãe influencia no bebê. Já existem estudos científicos determinando que o que a mãe come dentro do período gestacional vai influenciar no paladar do bebê. Então é importante, por exemplo, que a mãe então coma de tudo, mesmo alimentos não agradáveis. O que a gente sabe também pela neurociência, que o paladar ele é uma questão senso-perceptória que a gente treina. Então, a mãe não gosta da textura amarga de alguns alimentos. Só treinar o paladar, comer devagar, que novas conexões surgirão e aquele gosto começará, não será às vezes prazeroso, mas será palatável. É diferente. Prazeroso é um açúcar, só que esse não faz bem. Aí a gente está trabalhando com a área dopaminérgica do cérebro, que é puramente vício. Mas um jiló é muito saudável. Um cuscuz com ovo é muito saudável. E é isso que vai determinar o paladar do bebê e o peso do bebê. Nós estamos com um problema seríssimo de crianças nascendo obesas, de crianças com obesidade, que está impactando nos marcos do desenvolvimento. Problema que é sério, que acontece, que é real. Criança com sobrepeso que demora o processo de engatinhar e de andar. Estamos falando de desenvolvimento humano. Tudo tem um porquê. Eu preciso do engatinhar do bebê, porque é ele que fortalece essa musculatura da mão. E eu vou ter o movimento de pinça com o engatinhar do bebê. Então, eu só consigo escrever adequadamente se o bebê fortaleceu isso. Senão, eu vou ter que fazer intervenção. Então, o bebê vai precisar engatinhar. A hipotonia, que é o ato de ficar sentado, que é um ato de rigidez, que é senso-perceptiva, mas introperceptiva, que é aquela que o cérebro executa sem você estar atento, eu só vou ter isso desenvolvido se eu ando na idade certa. Então, o alimento interfere no processo de desenvolvimento quando eu não consigo que essa criança engatinhe no período certo ou ande no período certo. Isso é danoso? Não se tiver estímulos. Então, é para isso que a gente faz pré-natal e acompanhamento do desenvolvimento com o pediatra. Para quê? Para que se detectar isso, já insira um estímulo no ambiente e já recupere a criança naquele ato. Certo? Suplementos. Ácido fólico é um deles. Então, nesse período, o acompanhamento médico com os exames biológicos de sangue é importante para ver as deficiências de vitamina e de alguma outra composição química da natureza, para que a mãe receba esse elemento e gere uma criança mais saudável. E a criança também sendo acompanhada depois para ver se está tudo certo, para ver se ela não precisa de reposição alimentar, tá? Hidratação. Nosso corpo é feito de água, nós precisamos de água no sangue. Então, a mãe se hidratar bem indica que ela terá também uma função intestinal bem desenvolvida. Uma função intestinal bem desenvolvida interfere diretamente no nosso processo cognitivo, porque o intestino tem neurônio assim como o cérebro e até mais. Então, a falta de água, o intestino adoecido, impacta na nossa cognição. É para isso que a ciência desenvolve, tá? E também prevenções como a toxoplasmose. Não é o gato, a culpa não é do gato, é comer carne crua, gente. Então, assim, ter o bom senso, eu tenho um gato, eu vou doar o gato. Se o seu gato está vacinado, se está tudo certinho, você não precisa doar um animal. E até porque a gente também tem que ter responsabilidade com as coisas que a gente assume na vida. O animal tem sentimentos, a ciência já provou isso por A mais B. Então, não é descartar o animal, é cuidar do animal. Existe vacinas tanto para o animal quanto para a mãe. Então, você entendeu que tudo é um contexto de flexibilidade, não inflexibilidade? Então, se você tem um contexto de gravidez, você se enrijece e sai enrijecendo tudo e não se adapta, já está dizendo muito do processo psicológico básico que essa criança vai ter e do que ela vai receber no útero. Porque aí a gente está falando de problemas de cognição da mãe, que é muito rígida, e a vida precisa do quê?
Flexibilidade, a vida, ela acontece. Olha aí, eu estou tendo que gravar uma aula, não estava previsto porque a coordenadora saiu. A vida acontece, certo? A importância do pré-natal. Em resumo, identificação de problemas. Gente, isso é em qualquer etapa do desenvolvimento humano. Isso é na gestação, isso é na primeira infância, na segunda infância, na fase adolescência, adulto jovem e adulto idoso. Eu quero identificar problemas de atraso no desenvolvimento enquanto criança, identificar problemas degenerativos em adultos. Para quê? Para que eu monitore. Eu tenho que monitorar o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano é composto da seguinte regra: enquanto seres biológicos, eu tenho marcos que eu tenho que alcançar. Então, cai por terra aquela ideia de que cada criança tem seu tempo. Não. A criança não tem seu tempo, ela tem um tempo biológico que ela tem que alcançar. Se ela não alcança os marcos dentro desse tempo biológico, nós temos que intervir. Aí é a prevenção de futuros problemas. Intervenção precoce é prevenir, por exemplo, que essa criança tenha uma redução de QI quando for para a escola. Porque eu começo a intervir antes. Se a criança não está engateando dentro daquele marco que é propício para ela engatinhar, eu já vou intervir com o processo de redução de peso e com estímulo. Para quê? Para que quando essa criança for para o processo de alfabetização, eu escreva de maneira adequada. Ela tem um controle de pinça adequado. A prevenção de futuros idosos. Eu comecei a entender que o idoso está perdendo memória, que aí a gente está falando de processo psicológico básico, uma função cognitiva importante, eu já vou começar a identificar os ambientes. Começar, aqui estão as chaves, aqui está o telefone, aqui é o banheiro, aqui é o quarto. O que eu estou fazendo? Mesmo no processo demencial, eu estou dando para esse ser humano estímulos para que as conexões sejam feitas dentro da possibilidade desse sujeito. Então, o processo degenerativo demora a se instalar. Ele não vai ser instalado de forma tão rápida. Ele não pode ser evitado, mas ele pode ser retardado. Essa que é a questão. Isso a gente faz por estímulo, ok? Como eu estava dizendo, eu identifico a identificar os problemas para tratamento adequado, intervenção precoce. Eu monitoro para quê? Para intervir. Quanto mais cedo eu intervir, melhor. Eu cuido da saúde mental ou da saúde física para que essa criança receba todo o aporte, desde a concepção até a saída dela de casa como adulto. É isso que a gente quer enquanto ser humanos saudáveis. Essa primeira aula, a gente vai encerrar ela aqui. É para vocês entenderem o que é a importância disso. Como não estava muito programada eu entrar em sala de aula, as atividades para as próximas aulas serão majoritariamente por documentários que eu já passo para os adultos, que vocês têm que ver, esses documentários faz parte do processo da aula. Então, o que vocês vão fazer é ver esses documentários no período de aula e fazer as atividades que tem que fazer. Mas, como eu disse, agora está a responsabilidade de cada um. O processo de conhecimento é conduzido pela sua tomada de decisão aqui e no agora. Então, é você que conduz o seu processo e é você que escolhe onde você quer estar. O que eu posso garantir para vocês é que quanto mais cedo vocês começarem, melhor será para vocês. Certo? Então, nas próximas semanas, eu não vou gravar outras aulas porque eu não terei tempo. Eu não tenho como mexer muito na minha organização aqui, porque são 5 horas de diferença. Eu vou passar os documentários para que vocês vejam. O primeiro já vai ser para a aula de amanhã. Essa aula está acontecendo na quarta-feira, no período das 18h30 às 20 horas, que é Desenvolvimento Humano 1. E na quinta-feira, das 18h30 às 20 horas. O processo psicológicos básicos ocorre na quinta-feira, das 20 horas às 22 horas. Certo? Então, essa primeira aula aqui é Desenvolvimento Humano 1. E acompanhe lá na FAMA, lá na AVA, o que vocês têm que fazer para as próximas atividades. E utilizem
a minha ausência de sala de aula, para já começar a colocar esse conteúdo em dia, porque é muita coisa que vocês têm que ler, certinho? Então, beijo para vocês e até setembro.